Boa noite a todos. Muito obrigada pela presença. Apesar de já ser assim, quase antivéspera de carnaval, a casa está cheia, né? E isso nos alegra muito, que o pessoal tenha se motivado para estar aqui. Espero estar à altura aí da motivação que os trouxe. O tema que nós vamos tratar, já está aqui, é o tema da gratidão. A gratidão como terapia, como autotratamento dos nossos problemas de saúde. Nós vamos ver que isso é possível. É um tema aparentemente já muito estudado, lido. No entanto, eu acho que não suficientemente refletido. A gente pode refletir mais profundamente sobre esse sentido e sobre essa atitude de agradecer, de sermos gratos. Começando, como eu sempre gosto, pela origem etimológica da palavra, né? Que gratidão vem do latim, gracia, que significa literalmente graça ou gratus, algo que é agradável. Significa dizer que é um reconhecimento agradável por tudo quanto nos é concedido. É a gente aprender a ter essa atitude de receber, reconhecer como algo que é uma dádiva, é um presente que nos é dado e nos tornarmos gratos. Só que não é tão simples assim compreender a gratidão. Porque vai passar pela visão de mundo, pela nossa cultura, os princípios e valores, os costumes, que muitas vezes estão embutidos automaticamente, de forma inconsciente, que a gente nem se dá conta. Para ilustrar o que eu estou dizendo, eu vou falar de uma experiênciazinha pessoal que vivemos, a minha família, quando precisamos morar 3 anos na Inglaterra. Naquele período, a maior dificuldade nossa não foi a língua, não foi a comida, não foi o frio. Foi compreender o comportamento das pessoas, no que diz respeito ao dar e ao receber, que variava incrivelmente do nosso. Então, nem a gente entendia, nem eles nos entendiam, a forma de agir. Aí eu me dei conta que a gente saiu de uma cultura e mergulhou em outra. Quando a gente não sai da cultura, nem se dá conta que nós temos uma cultura. É como o peixe, vive a vida inteira no oceano, ele só se dá conta que viveu no mar o tempo todo quando ele é pescado fora da água, né? Então a cultura é algo assim, que a gente está mergulhado nela e não reflete, não entende, e não compara, a menos que a gente tenha oportunidade. Então, só para exemplificar, porque foram muitas as situações que nos deixou assim, sem compreender. Que povo estranho. Era a pergunta, né? Como é que a gente vai entender o comportamento desse povo? Nós achávamos que éramos tão parecidos, todo mundo é ocidental. Mas não. Um exemplo. Nas primeiras semanas que nós estávamos lá, uma senhora da cidade veio nos receber. A gente foi morar numa vila pequena, 10.000 habitantes, próximo à universidade. E ela muito simpática, veio se apresentar e dizer que havia um costume ali na cidade das esposas de todas as mulheres irem para um chá uma vez no mês. E que ela ia passar no dia seguinte para me levar e íamos tomar o chá e depois ela me trazia de volta. Eu fiquei muito agradecida. Poxa, tão gentil da sua parte querer me apresentar às outras mulheres para eu não ficar tão sozinha. E fui para o chá. Ela foi comigo. Quando a gente chegou lá, tinha um pires logo junto à entrada. E todas as senhoras que entravam, colocavam uma moedinha no pires. Eu falei, que coisa esquisita, o que é isso? Aí eu tive que perguntar para ela, eu disse, fulana, significa o que esse dinheiro que o pessoal está pondo? Ele disse, é o dinheiro do chá. Ai, meu Deus, e o pior é que eu não tinha levado nem bolsa, eu não tinha dinheiro para botar a minha contribuição. Aí eu falei, que vexame. Eu nem estou com dinheiro aqui. Ela disse, não se preocupe, eu vou pôr por você. Mês que vem você põe por mim. Eu digo, ótimo. Achei muito estranho aquilo ali. Não deu outra. Algum tempo depois precisamos comprar um carro. E aí a gente foi perguntar ao vizinho onde ficava aquela loja que a gente ia comprar um carrinho de segunda, né, para conseguir se deslocar melhor. Aí
como que chegava lá, que ônibus a gente tomaria. Ele falou, não se eu levo vocês. Eu levo vocês até lá. No sábado a gente não trabalha, leva as crianças, vai ser ótimo. E assim fizemos. Chegou lá, olhamos o carro, etc., gostamos, compramos o carro, mas ele não ia ser entregue naquela hora. Voltou para o meu esposo e falou assim, você me deve 1,50 libras. Eu lhe devo 1 libra? De quê? Não, porque o meu carro, ele gasta tantos galões por milha percorrida, então eu calculando as milhas que nós percorremos para ir voltar, é isso que você me deve. Ai, aquilo foi deixando a gente irritado, que povo suvina, meu Deus, o povo, tudo tem que ser, fez, tem que pagar, fez, tem que pagar. E a gente não compreendia, e eles não me compreendiam, nem meu esposo, porque a gente fazia as coisas de uma forma assim tão espontânea, que os deixava de ser justa. Como, por exemplo, havia um colega do meu esposo fazendo o doutorado em física lá, só que ele era da Romênia. E conseguiu escapar, na época do comunismo, ele era refugiado político. Como tal, ele não tinha quase dinheiro nenhum. Recebia uma bolsa que o governo pagava. E aí a gente, sensibilizado com a situação dele, falou, poxa, ele vive num aperto, coitado, vamos chamá-lo para jantar. Convidamos, ele veio, ficou muito feliz, foi uma noitada ótima. Tchau, tchau. A sorte é que eu conversei com uma professora da universidade e disse assim, olha, a gente gostou tanto do fulano e ele vive tão sacrificado que a gente vai estar sempre chamando ele para jantar conosco. Não faça uma coisa dessa. Eu falei, mas como? Por que ele não pode fazer isso? Não, porque você vai constrangê-lo. Porque aqui a gente convida uma vez, a pessoa vai e espera ser convidado. Se você convidar a segunda, você está querendo ficar por cima. É algo muito estranho que isso não se faz. Eu falei, ai meu Deus, quando é que eu vou entender esse povo? E não chamamos. Aí não deu outra. O coitado juntou todas as economias que tinha. Pouco tempo depois, nos convidou para jantar num restaurante, porque ele morava num local que nem sequer podia nos receber. Aí ele falou, meu Deus, a gente queria ajudar, foi pior. Colocou o coitado num constrangimento, gastou o que tinha, o que não tinha, para nos retribuir. E a gente poderia contar o resto da noite situações estranhas como essa, né? E demorou para a gente compreender, porque é como a forma como a gente interpretava é o seguinte, recebi algo, então eu tenho que pagar na hora. Não fica débito pendente. E aquilo parecia estranho, porque a gente brasileiro, principalmente nordestino, nós somos muito, né, abertos. E a gente quer dar sem pensar se o outro está pronto para receber, como é que ele vai receber aquilo que a gente acha que é uma coisa tão boa que a gente está fazendo pelo outro. Mas, enfim, levou tempo, até que a gente, lendo a doutrina principalmente, eu fui compreendendo que a gratidão, ela tem níveis de profundidade. Como numa escada que a gente vai subindo, não é? Aqui, o nível mais elementar é aquele que é ingrato, vamos assim dizer. Recebe algo e acha que é um direito. Deu porque quis, eu não pedi, porque você tem que lhe agradecer. Nem lembra de agradecer. Essas pessoas estão ainda numa insensibilidade muito grande com relação ao que recebe, né? As dádivas que recebe. Mas num nívelzinho, um degrauzinho acima, está o receber algo de alguém e reconhecer, poxa, fulano não precisava ter feito isso e fez por mim. Reconheço que foi uma coisa boa. Num degrauzinho mais acima, tem um nível mais profundo que envolve o sentimento. Ora, se alguém me faz algo de bem, então eu devo não só reconhecer, mas agradecer. Aquela coisa mesmo de sentimento. Agradecer. E ainda tem um nível mais acima, que é tudo aquilo, né? É a gente conseguir perceber que tudo aquilo que nos é dado pela natureza, por Deus, pela criação, pelos amigos, enfim, até pelos desafetos, são dádivas, são oportunidades. Então, agradecer por tudo, ao benfeitor ou malfeitor que nos fez mal, e a Deus. E mais do que isso, né, demonstrar gratidão, retribuindo não só a quem nos fez, como aos demais. E quem vai nos explicar isso depois, vamos comentar, é a Joana de Ângeles. Antes de chegar em Joana de Ângeles, era bom a gente lembrar
o Tratado da Gratidão de São Tomás de Aquino. Foi por aí que eu comecei a compreender o comportamento do povo britânico. Onde São Tomás, olha, em quantos séculos atrás, ele tem um tratado e ele analisa, inclusive, com a forma como o povo usa para expressar a gratidão. Ele diz que a gratidão tem 3 níveis. O nível, né? O primeiro é o nível mais elementar. De receber o benefício, reconhecer. Recebe um favor, uma dádiva, um presente, reconhece que foi. Não é porque é direito seu. Não é que o outro tinha obrigação de fazer. Mas, poxa, foi uma gentileza. Reconhecer. O segundo nível é louvar e dar graças. Agradecer. Muito obrigada. Você não precisaria ter feito isso, não é? E o terceiro nível é retribuir. De acordo com as nossas possibilidades, de acordo com as circunstâncias mais oportunas, tempo, lugar. Que esse é o nível que gera um vínculo de obrigação. É o vínculo obligatus, nos liga pelo dever, da obrigação de retribuir. E aí São Tomás vai numa análise das línguas. Aí ele lembra para nós que nas diversas línguas as palavras obrigado têm sentido diferentes, inclusive níveis diferentes desses que ele nos explica. Na língua inglesa, thank you, a origem da palavra thank, obrigado, a gente não tem como traduzir que não seja por obrigado, mas tem a mesma origem de pensar. É um ato, é uma atitude cognitiva da inteligência. Eles usam, não botam o sentimento na coisa. No alemão também, Danken, vem a origem do verbo pensar em alemão. Então, eles estão no nível do cognitivo. Já em línguas como o espanhol, o italiano, as palavras são grazie, que tem um vínculo mais, começa a ter um vínculo mais afetivo. Agradeço o seu ato. Graças, eu agradeço o seu ato. E ele analisa que só no português, o agradecer tem aquele vínculo do dever de ficar grato, que é do obligatus, obrigado. Olha que interessante. Aí digo, matei a charada. Enquanto os britânicos, os germânicos, né, são muito racionais, nós somos muito afetivos. E eu nunca tinha entendido por que a palavra obrigado é tão chatinha. Por que quando alguém faz uma coisa eu digo obrigado? Porque eu sinto-me obrigado a reconhecer e mantenho com você um vínculo duradouro de gratidão. Olha que lindo, não é? Então a gente começa a compreender que as coisas não acontecem por acaso. Joana de Ângeles, ela diz que a gente conseguir exercitar a gratidão é um processo longo, que nessa escada, que a gente nem vê o final dela, em que nós vamos sair do nível do egoísmo, do ego, e galgando lentamente a gente chegar aos estágios altruístas do self, que congrega também o ego de uma forma equilibrada, do ser integral. Então, compreendendo melhor isso, né? O que aconteceu aqui? Vamos lá, desligar isso. Aconteceu que, quando nós estamos... Agora travou tudo. Não está funcionando. O que aconteceu? Você dá um help aqui, Márcio? Não sei o que foi que deu. Quando a gente está nesse estágio egoísta, então nós agimos. Pronto, agora valeu. Obrigada, querida. Em geral, de uma forma ingrata. Porque a gente nem se dá conta daquilo que estamos recebendo, do que o outro está nos fazendo. Então, nós agimos motivados pelo orgulho e a soberba, a prepotência, que diz o seguinte, poxa, eu mereço, então estão fazendo por mim porque eu mereço, senão não faria.
E a gente age de forma prepotente, o que no longo tempo vai nos tornando pessoas inquietas, vai gerando, né, desequilíbrio e agressividade, porque essas energias egóicas, elas são pesadas, elas exaurem o perispírito, exaurem o corpo físico, e nós vamos ficando, né? Tanto é que se alguém não age de forma grata, como eu espero que haja, eu vou ficar agressiva, eu vou ficar revoltada, chateada, no mínimo magoada. Isso pode até levar à violência, a um desejo de vingança, ou seja, a autocompaixão. Poxa, né? Ninguém me quer, ninguém se lembra de mim, eu estou aqui nessa condição, ninguém veio me visitar. Então, quando a gente está voltado pelo ego, nós estamos nos colocando na posição de vítima. Meu Deus, tantos filhos, eles nem lembram de ligar. Né? Ou então chegou o Natal, quantos amigos meus ligaram para desejar Natal? Então a gente começa a ter autocompaixão, movido pelo ego, pela nossa vaidade, o amor próprio exagerado. E transfere sempre a nossa responsabilidade para os outros. Sempre coloca a culpa da nossa infelicidade. Todo mundo é culpado, até o governo. Nós não temos responsabilidade sobre isso. E aí, quando a gente consegue começar a sair da condição egoísta, egóica e subindo, nós atingimos um estado de maturidade emocional, onde o quadro se inverte, onde a gente vai ser sereno, onde nós vamos conseguir, né, através da serenidade, a compaixão, que é mais do que a empatia, poder sentir junto com o outro, compreender a condição do outro, sem a peninha, que pena não é lá um sentimento muito elevado. Sim, a compaixão. A manso é tudo, porque nos tornamos tranquilos, mansos, alegres, amorosos, harmonizados com o todo, autovalorizados. Porque se eu não espero nada, tudo aquilo que me faz é além do que eu mereço. Então a gente se torna alguém, né, com autoestima, fica feliz e toma para si a responsabilidade do que nos acontece na vida. Em lugar de perguntar, mas o que foi que eu fiz para merecer isso? Não é? O que foi que eu fiz para o outro me tratar assim? Ele foi o culpado de eu estar infeliz. Eu conheço pessoas que culpam determinadas familiares por toda a infelicidade da vida. A pessoa já desencarnou e o outro continua dizendo que está depressivo porque aquela outra que desencarnou destruiu a sua vida. Então, isso é um aprisionamento desnecessário feito por nós mesmos. A gente chega, então, à conclusão que tornar-se grato é uma questão de atitude. Vez passada eu falei sobre atitude. A atitude já é, né, a gente tem uma visão de mundo, tem valores, princípios, então a gente gera necessidades, interesses, reflete e se posiciona diante das coisas e das situações da vida. Nessa hora que a gente diz, agora eu vou agir assim, eu tomei uma atitude que os outros vão observar através do meu comportamento. Então, ser grato é uma questão de atitude. Vai passar pelos próprios valores, princípios, visão de mundo e como a gente se coloca nesse mundo. Só é agradecido aquele que pensa, que pondera, considera, delibera e voluntariamente reflete sobre a necessidade de reconhecer a liberalidade do outro. Poxa, ele não precisava ter feito, eu nem mereço tanto e foi tão gentil, tão amigo, tão solidário. Isso já é um estágio de consciência do ser. Olha, mas é longo, hein? Porque Joana de Ângeles explica nesses estágios, a gente não cumpre não sobe essa escada numa existência única. Nós vamos levar várias existências em estados diferentes até chegar lá àquela condição de maturidade emocional. E ela explica que no primeiro nível da consciência, no que diz respeito à gratidão, é como se o ser ainda não tivesse a consciência espiritual. Ele vive um sono sem sonho, sem reflexão de significado, não pensa sobre sua existência, limita a vida fisiológica, alimentação, reprodução e repouso. Nesse estágio, a vida é
a vida no corpo é um esforço para o despertar. Despertar desse sono é um estado inicial da nossa evolução. Durante as primeiras reencarnações, naturalmente. Nós já passamos esse estágio, creio eu. Acho que todos aqui. Então, nesse nível, vive-se quase automaticamente, sem perceber a realidade do outro, e predomina o ego. Apesar de que a gente tem que reconhecer que algumas pessoas ainda vivem assim. Eu só penso em si, só penso nas suas alegrias. Pouco está ligado na condição do outro. Nem que esse outro seja alguém dentro da própria família. E, então, não há nesse estágio a participação intelectual mais profunda, por não ter arquivado experiências. Então, por o espírito ainda estar novo, é natural que o seu ego seja forte. Então, por não ter essa experiência, ele ainda não tem a condição de refletir suficientemente. Mas a vida vai oferecendo desafios em busca de soluções para o despertamento gradual do ser. Até que a gente chega num segundo nível de consciência. Esse segundo nível, embora o intelecto já esteja em ação, não existe paradigmas, não há assim, exemplos, vivências anteriores que sirvam de parâmetro para a gente comparar, não é? Não está arquivado no nosso íntimo, no imo, lá no nosso ser interior. E as primeiras experiências que vão se consolidando, à medida que elas vão sendo vitalizadas, elas vão ressumando, ou seja, gotejando homeopaticamente, destilando gotinha por gotinha, né, o conhecimento dentro do nosso ser, de forma que a gente vai vivendo o que ela chamou da fase do sono com sonho. É um estado ainda meio não muito consciente. Agora, no instante em que a consciência de si se instala, o sentimento acompanha a capacidade de compreensão. Então, é aquele momento que a gente diz, a ficha caiu. E esse é um momento que me lembra muito a parábola do filho pródigo. Quando aquele filho que pediu a metade da sua fortuna foi embora, gastou tudo com bebida, mulheres, farras, e caiu na fome, na miséria. Aí ele caiu em si. Nas palavras do Evangelho, assim, e caindo em si, ele começou a se arrepender. Porque ele percebeu o quanto tinha agido errado. E agora ele estava exausto, comendo, apacentando porcos, comendo ração de porcos. Foi quando ele decidiu voltar à casa do pai. É quando a gente se aproxima e tem, como na parábola, vontade de retornar à casa de Deus. Ou seja, voltar a se aproximar das leis divinas. Então, nesse estágio, a gente toma consciência. Seria muito bom que nós perguntássemos assim, será que eu já cheguei a esse estágio? Será que eu já estou capaz de reconhecer as minhas falhas e sentir que é hora de retomar o caminho? O desenvolvimento da consciência atinge esse terceiro nível, que é o do sonho acordado, agora no terceiro nível, no qual a determinação pessoal aliada à vontade conduz o ser aos ideais de enobrecimento. A descoberta da finalidade de sua existência. Finalidade, para que eu existo? Qual é o meu propósito na vida? O que eu estou fazendo com os meus talentos? Então, esse a gente está no terceiro estágio, quando a gente consegue já pensar e começar a se mover em direção do autoencontro e da realização. Nessa fase, a gente não mais responsabiliza os outros pelos nossos problemas, pela nossa felicidade ou infelicidade. Sabemos que a paz e a felicidade é conquista íntima. Se eu estou em paz, demorou, mas eu estou chegando lá, não é? Estou feliz porque já consigo reconhecer o tanto que eu recebo. Então, vejam, é um processo lento, árduo, de autorreflexão. Não é só dizendo obrigado que a gente vai ser grato. É refletindo sobre isso, não é? Então, o despertar do ser é o descobrir os novos recursos que estavam desperdiçados, é descobrir novas possibilidades. É descobrir que a gente pode muito mais do que a gente pensava, em termos de poder auxiliar, de poder ser mais ativo, de ser proativo. Joana de Ângeles, na obra O Ser Consciente, ela diz que nessa etapa acontecem as transformações profundas,
e o senso de religiosidade nos abraça. Passamos a viver a vida sobre uma nova dimensão. Direcionamos esforços para a família universal. Agora a gente consegue ver o coletivo, percebendo que a vida precisa da nossa colaboração e lembrando que o próprio Jesus colocou-se a serviço da vida. Já é um nível bem elevado. Então, o que a gente tem que fazer é sair desse estado, caminhar para chegar a quebrar esse ciclo e alcançar o ciclo consciente. É um exercício diário, por isso que eu coloquei aí a garota, a figura, né? Exercitando, porque tem que ser diário. Começa na família. Não adianta a gente querer se sensibilizar com relação ao estranho, ou aquele amigo que é muito bom conosco. Temos que olhar para os próximos, mais próximos, que são os nossos familiares, fazendo autorreflexão, exercitando a humildade, reconhecendo as nossas falhas, distanciando-se de ódios e sentimentos de vingança, se responsabilizando e focando no positivo. Focar no positivo, isso está faltando muito em nós. Interessante que quando surgem essas coisas assim, as empresas gostam muito de adotar e os consultores, né, começam a adotar essas coisas nos seus treinamentos. Tem um consultor de empresa que orienta o seguinte: que todo jovem, para se realizar e alcançar o sucesso, deve ter a sua lista de sonhos, naturalmente. Eu já dei um período aula na Academia de Polícia Militar. Os meninos que entravam no vestibular da UFAL, escolhendo a carreira militar, começavam e na primeira semana tinha aquele choque terrível, né? E entrava tudo em pânico, em crise. Então, a academia teve assim, a brilhante ideia de inserir uma disciplina onde a gente começasse a questionar com eles. Por que eles estavam ali? Qual era o sentido da vida militar na vida deles? Enfim, era um trabalho com dinâmicas de grupo, todo mundo sentado no chão. Então, eu pedia que desenhasse o que eles buscavam alcançar na vida. Em geral, era isso aqui, a lista dos sonhos, né? Ter um bom trabalho, por isso que fez aquele vestibular e aguentar aquela formação tão pesada. Ter uma linda família, ter uma casa própria, ter um carro, ter uma poupançazinha para viajar de vez em quando, afinal todo mundo merece. Ter sucesso, ter amigos, aí a gente já quer mais, né? Roupas elegantes, está na moda, etc, etc. Mas vejam que tudo isso está naquele campo do ter. Não é que a gente condene a ambição de ter uma condição melhor de vida, absolutamente. Mas isso só não basta. Então, alguns consultores agora estão começando a dizer o seguinte: vamos ao lado da lista do ter, vamos também fazer uma outra lista, a lista do que já conquistamos. A gente acordar para perceber o quanto já fomos agraciados, não é? Vamos fazer a lista do que a vida nos presenteou. E aí a gente descobre que essa lista é até muito maior do que a primeira. Porque a gente começa vendo que já ganhamos o quê? A vida, a oportunidade de ter reencarnado, de estar aqui. Não é? A família que nos acolheu. Começamos a saúde, porque por mais problemas que um ou outro tem, todo mundo tem seus achaques, mas a gente tem muito a agradecer de estar aqui com as duas pernas, ouvindo, enxergando, estando, se locomovendo. É muita bênção, gente. Basta que a gente olhe em torno e vê os problemas das outras pessoas para perceber que nós não temos problemas. Então, essa lista vai crescendo, não é? A nossa inteligência, os nossos talentos, as oportunidades que nós temos tido, não é? Todos os recursos necessários à sobrevivência. A gente nunca para pensar que nós respiramos gratuitamente o ar. Que a gente mora numa cidade linda, cujas praias são consideradas as mais belas da América do Sul. Quem lembra de agradecer a Deus a sorte de ter nascido aqui? Ah, mas eu não moro à beira-mar. Não tem importância. A gente pode sempre ir até lá, dar uma olhada, uma caminhada e respirar aquela atmosfera linda que a natureza nos passa. Então, assim a gente vai. Interessante que esses níveis evolutivos que nós vamos galgando, a ciência também começou a descobrir a partir do século passado, século XX, quando descobriu o coeficiente de inteligência, o chamado QI. Né?
Mas esse coeficiente que media a inteligência das pessoas somente se baseava em dados, símbolos matemáticos e linguísticos. Então, não era, nós não somos somente lógica, intelecto. O intelecto do Einstein é de 160, não é? É considerado um dos homens mais inteligentes do mundo. Mas, porque não temos um QI dessa altura, a gente não conseguiu sucesso, quantas pessoas se deram bem em outras áreas, etc e tal? Até que descobre-se na década de 90, né, Daniel Goleman, a expressão, ele descobre a inteligência emocional, aquela capacidade de viver, de se relacionar bem, de se colocar bem, em se conhecer, em conhecer o outro, de ser empático. E mais interessante é que, recentemente, depois disso, em 1995, esse senhor aí, neurologista, né, professor Michael Persinger, junto com esse outro neurologista também, o primeiro neurofisiologista, identificaram, ao fazer exames, pesquisas com tomografia computadorizada do cérebro, um ponto luminoso no cérebro humano. E aí, quando eles perceberam, era inusitado aquela imagem luminosa, então um deles falou assim, oh my God, ou seja, oh meu Deus. E aquela luminosidade aumentou ao ele pronunciar diante do paciente a palavra Deus. Aí ele começou a testar, não, isso aí é coisa da máquina. E começou a falar a palavra Deus em várias línguas. E havia aquela mesma reação. Foi conhecido como módulo de Deus, o ponto de Deus inserido lá, né? Que é aquele que aciona a nossa necessidade humana de buscar um sentido para a vida, algo mais do que simplesmente a vida material. E aí então essa doutora Zana Zohar, junto com o marido dela, que que também é um psiquiatra, eles desenvolveram o conceito de inteligência espiritual. Olha que lindo! A humanidade agora já sabe que não basta ter inteligência intelectual, inteligência emocional, inteligência espiritual. E ela diz uma coisa que a gente sabe, mas quando é um cientista que fala, todo mundo acredita, né? A inteligência espiritual coletiva hoje é baixa na sociedade moderna. A espiritual, né? Vivemos numa cultura espiritualmente estúpida, mas podemos agir, temos a condição de agir para elevar o nosso coeficiente de espiritualidade. Então a gente tem essa condição. Está lá o ponto, não é? O ponto neurálgico onde, não é? Os cientistas descobrem que o cérebro humano foi biologicamente programado para fazer perguntas filosóficas, subjetivas. Quem sou eu? Qual é o sentido? O que torna a minha vida digna de ser vivida? Olha que lindo. De forma que hoje a própria Organização Mundial da Saúde, entre os 7 itens que ela estabelece para que alguém tenha saúde plena, não estou com tempo para falar dos 7 itens, mas 2 deles chamam a atenção, que é ter um trabalho significativo, ou seja, você vê significado no trabalho que você faz, nem que seja só carimbar. Serve para quê? Procure saber por que eu tenho que pôr esse carimbo. Se eu não botar, qual é a consequência? Ah, é grave. Então, eu agora vou carimbar sabendo que o meu trabalho é importante. Por falta de um carimbo, uma vez, uma funcionária de onde eu trabalhava teve que responder processo na Justiça Federal. Porque ela carimbou como, confiro como original, então ela carimbou uma xerox como se fosse autêntica, sem devido cuidado, e era um diploma falso, e o servidor estava pedindo progressão com base num documento falso. Então a polícia teve que arrolar ela para depor, porque seria ela uma cúmplice daquele funcionário. E quando eu fui conversar, na época eu respondia pela área de RH, aí eu era professora, eu nunca pensei que um carimbo fosse fazer isso comigo. Eu digo, mas tem um sentido no carimbo que você coloca. Apenas você não sabia, não tinha parado para pensar. Então, o outro item de saúde é ter uma vida significativa, que vale a pena ser vivida.
Aquelas pessoas que já entregaram os pontos. Ah, já vivi muito. Já fiz tudo que tinha de fazer. Agora já posso morrer. Esses estão começando a ficar doentes. Porque o cérebro já começa a ouvir a mensagem de que agora você pode começar a ficar doente porque está na hora de ir embora. Então, quando a gente tem alguém conhecido que diz assim, ah, não quero mais viver, já fiz de tudo, está na hora. Essa pessoa está desperdiçando o tempo de vida. Porque se está aqui, tem algo a fazer. Né? Então, item de saúde. Aí a gente começa a fazer um vínculo entre a gratidão e a saúde. Deixa eu correr. Segundo aquela doutora Dana, são 10 as características das pessoas que têm inteligência espiritual. Praticam e estimulam o autoconhecimento profundo. Aí a gente lembra o evangelho, conhece a ti mesmo. Não é? São conduzidas por valores humanos, idealistas, creem na vida. Não são pessoas que desanimam, essa vida, para quê? Não entendo o que foi que eu vim fazer aqui. Essas não estão ainda no nível de inteligência espiritual. Têm capacidade de encarar os desafios e utilizar a adversidade a seu favor. O ditado popular, faz do limão uma limonada, né? Transforma o problema em algo, em desafio, em motivação. Você dizer, eu sou capaz, eu vou sair dessa. São holísticas, ou seja, veem um todo, visão integrada, tem percepção da unidade. Tudo tem a ver com tudo, nós estamos interligados aqui, não só nesse plano do orbe terrestre, mas universalmente falando. Isso a doutrina nos ensina. Celebram a diversidade como fonte de beleza e aprendizado. Tem independência de pensamento e comportamento, não é o Maria vai com as outras. São pessoas que pensam, refletem, tomam as suas posições e sabem se comportar de forma coerente. Perguntam sempre, por quê? Para quê? Ao fazer as perguntas, a gente está acionando aquele ponto do cérebro que vai fazer com que a gente reflita e vá em busca das respostas. São pessoas, em geral, agentes de transformação. Têm capacidade de colocar as coisas e os temas num contexto mais amplo. Têm espontaneidade, gestos e atitudes e são equilibradas emocionalmente. Olha o que a Joana de Ângeles diz. Equilíbrio emocional, maturidade emocional. Já são pessoas que não se explodem por tudo, né? Que são irritáveis, que são agressivas, impulsivas. Já tem o equilíbrio. E são sensíveis, fraternas e compassivas. Isso no âmbito da ciência pura. Tudo tem a ver com o que o Espiritismo nos ensina. Eu trouxe como melhor exemplo de pessoas espiritualmente inteligentes todos esses médicos que trabalham na Medicina Sem Fronteira, que são capazes de sair dos seus países, do seu conforto, da sua família e enfrentar uma crise na África, a fome, a seca, o ebola, em favor do irmão, do outro. Para mim é um exemplo fantástico. E não são pessoas, ninguém fala neles como se fala em Madre Teresa de Calcutá, nessas grandes pessoas bondosas do mundo. São pessoas comuns, com defeitos, com problemas, e conseguiram esse nível de inteligência espiritual. Então, o que a gente conclui é que a gratidão, ela gera saúde. A gratidão, isso agora estou baseada na Joana de Ângeles. Ela diz que ela dissolve o medo e a angústia. A gratidão produz felicidade. Estimula a sensação de bem-estar. Aqui quem diz já são os cientistas. Quando a gente é grato e fica feliz, a gente produz a dopamina, que é aquela substância que nos dá alegria, euforia, vontade da vida. Também estimula a produção da imunoglobulina, que são substâncias que melhoram a saúde digestiva, melhoram o nosso estado geral. Joana diz que quem é grato naturalmente é abençoado pela felicidade, pela saúde, esparzindo as ondas de júbilo que o envolve, contaminando todos aqueles que lhe acertam. São pessoas que passam aquela coisa boa, aquela energia legal, positiva, porque são pessoas que aprenderam a ser gratos. E olha que linda a frase dela.
Pequenos gestos colocam primavera em sua vida. Pequenos gestos. E se a gente começar a experimentar, a gente vê que começa a viciar, dá vontade de fazer mais. É a dopamina. A gente tem vontade, poxa, foi tão bom, eu fiz aquilo, até nem esperava, a reação da pessoa foi tão boa, que é aquele dia que lhe enche de graça. Aí eu comecei a entender, esse é o estado de graça, que lá no colégio, no catecismo, diziam que a gente tinha que ter, para poder até ir comungar. Tem que estar em estado de graça. Não é tem que estar sem pecado. Quem é que não tem pecado? Mas é ter que estar nesse estado de alegria plena, de harmonia plena com a vida. E aí a Joana diz, gratidão é um estado interior que se agiganta e mimetiza com as dádivas da alegria e da paz. É sentimento de vida plena. Nada nos falta, nós temos demais. Aí a gente vê que aquele ter, não traz esse estado de felicidade. Às vezes tem pessoas que têm muito e estão extremamente infelizes. E a gente conhece pescadores ali na beira-mar, ou camponês, o sertanejo, que está na miséria, pé no chão, na seca. O senhor é feliz? Ah, minha filha, muito feliz, graças a Deus, porque tenho tudo, tenho a bênção de Deus. Olha como é lindo. É isso aí. Sentimento de vida plena. Quando se é grato, nunca se experimenta nenhum tipo de decepção ou queixa. Porque nada espera em resposta ao que realiza. Se eu não espero retorno, então estou fazendo por prazer. Então a gente não tem queixa, a gente não fica magoado, não fica doído porque a pessoa não lembrou de agradecer. E uma vez o Divaldo, em uma das suas palestras, ele conta, né, que perguntou a Joana de Ângeles, quais são as regras básicas? Me deu algumas dicas para que a gente seja feliz. E ele falou que Joana disse o seguinte, são fáceis, meu filho, são 5. Acredite, a vida é bela. Eu nasci para amar. Internalize isso, repita sempre, a vida é bela, eu nasci para amar. Eu nasci para servir. O mal que me fazem não me faz mal. Só aquele mal que eu faço é que me faz mal. E alegria, ter alegria de viver. Se a gente consegue conquistar esses itens, nós vamos começar a sentir uma gratidão, uma plenitude, uma alegria da vida sem par. É a gente sentir, não é o muito obrigada que a gente diz, mas é sentir lá dentro, meu Deus, como eu sou grata por tudo isso. E aí, Joana de Ângeles lembra, vida é vibração de harmonia presente em todo o universo. Se a gente entra nesse estado de graça, a gente começa a se harmonizar com todo o universo. Viver e experienciar gratidão por tudo quando nos sucede, né? E que nos tem a oportunidade de vivenciar. Mesmo os momentos não muito felizes ou dolorosos, sofridos. Porque eles passam. E se estivermos nesse estado de graça, nós vamos aprender muito desses momentos da vida. Gratidão é filha da maturidade, alcançada mediante a razão e sobrepõe-se aos instintos. Então, aquela escada que começa nos estados do ego, que são instintivos, quando subimos e atingimos o seu ápice, nós então alcançamos essa maturidade pela razão. E aí eu vou começar a repetir aqui mais uma frase da Joana para concluir, que a gratidão é a assinatura de Deus colocada na sua obra. E quando se enraiza no sentimento humano, logra proporcionar harmonia interna, liberação de conflitos, saúde emocional, por luzir como estrela na imensidão sideral. A vida sem gratidão é estéril, vazia de significado. Vamos lembrar disso. Ah, minha vida está vazia, não estou achando significado. Está faltando gratidão. A gratidão possui esse maravilhoso mistério, ou seja, esse maravilhoso dever, né, de transformar
o mundo e tornar as pessoas mais belas e mais queridas. Que nós possamos aprender a ser gratos. Porque, olha, gente, os cristais de águas que se formam a partir do pensamento em amor, ou de palavras colocadas no frasquinho, naquela água que vai ser examinada, que gerou esses cristais. Olha que lindo. Amor próprio, uma joia. Amor à família. Amor, compaixão por todos, por toda a humanidade. Amor pela humanidade. São verdadeiros brilhantes, joias raríssimas, que a água se cristaliza e forma cristais dessa forma, fotografados pelo japonês, o cientista Masaru Emoto, para nos ensinar, né, que o pensamento, a palavra e o ato é capaz de interferir na água, incapaz de interferir no mundo, interferir na saúde. Nós somos 70% água. Lembrando, para terminar, né, São Paulo, na epístola dele, Colossenses, ele já dizia, da época do Cristo, claro, registrando o que ele aprendeu com o mestre. Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças ao Pai. Que possamos refletir, começar a pôr em prática a gratidão. Muito obrigada.